Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 18 de setembro. Comemora-se hoje o dia da televisão, este grande veículo de comunicação, e também o dia dos símbolos nacionais. Durante esse mês de setembro, nós tivemos a Semana da Pátria no iniciozinho e ainda hoje também comemora-se, celebra-se o dia dos símbolos nacionais. Quero lembrar aos nossos estimados telespectadores que durante este restinho do mês nós estamos ouvindo o presbítero Solano Portela. Ele foi um dos conferencistas da 6ª Conferência Teológica ministrada nas dependências da Igreja do Calvário. Eu tenho dito aqui que a nossa igreja anualmente tem realizado esta série de conferências teológicas para primar e preservar a sã doutrina, porque hoje as igrejas, infelizmente, estão sendo atingidas por todo o vento de doutrinas. Seria comparado a um vírus. Assim como existe o vírus do HIV, hoje existe também, o vírus de muitas doutrinas, entre aspas, de muitos ensinamentos absurdos que só vão trazer danos, trazer confusão à mente daqueles que querem realmente encontrar a verdade. E, portanto, nós temos primado por isso. E hoje ouviremos a conclusão da segunda parte desse estudo ministrado pelo nosso estimado irmão, presbítero Solano Portela, que foi especialmente convidado para estar conosco. Portanto, continue ligado conosco, porque eu acredito que Deus vai falar mais uma vez ao seu coração. Mas antes desejamos fazer uma oração neste iniciozinho de semana, neste começo de dia. Pai, mais uma vez, abrimos o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Fala-nos através da explanação desse estudo, iluminando as mentes, tirando dúvidas daqueles que porventura estejam ainda com as suas mentes confusas diante de tantos ensinamentos errôneos que têm se propagado em nossos dias. Fala-nos ao coração, que Tu se instrumentalize do Teu servo e abençoe a cada telespectador, cada amigo internauta que está nos assistindo, que está nos acompanhando nesta manhã. É o que te pedimos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a conclusão desta importante mensagem ministrada pelo presbítero Solano Portela, especialmente convidado como conferencista da 6ª Conferência Teológica realizada na Igreja do Calvário. Essa vontade preceptiva de Deus está aí na nossa frente, para que nós a sigamos. Mas qual é a vontade decretiva de Deus? Você não vai saber. Propósitos insondáveis de Deus, as coisas ocultas que não foram reveladas. Mas você olha para trás na história, na sua vida, você olha para trás na sua vida e você diz, por isso que aquilo aconteceu, Deus estava trabalhando na minha vida daquela maneira. E nos atos e grandes feitos da história, a gente olha para trás, como temos feito, fizemos ontem à noite, e vemos, olha aí, Deus estava trabalhando todas as coisas, executando o seu plano soberano. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então nós não possuímos livre-arbítrio, mas Deus é infinitamente soberano e onipotente para executar seus planos sem violação da livre agência que Ele nos concedeu. Essa é essa química divina que nós não conseguimos penetrar muito bem na mecânica dela, mas é assim que a Bíblia nos apresenta. Ela apresenta Deus soberano, Ele tem um plano e ela tem vários outros trechos que mostram a nossa responsabilidade e a nossa responsabilidade inclusive de planejar. Tiago fala lá, que nós devemos dizer, ele fala contra aqueles que dizem, amanhã nós vamos para tal lugar, vamos vender tal, vamos ter lucro. E aí ele diz, antes devias dizer, note, ele não está proibindo o planejamento, não. Antes deverias dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então o proibido é o planejamento fora dessa percepção de que Deus é soberano e que as coisas acontecerão se Ele quiser. Mas será que Deus realmente determina as ações
das pessoas, bom, nós cremos que sim, porque na execução do seu plano soberano, diz o texto bíblico, ele executa tudo o que acontece, e esse fato não é muito fácil de aceitar, muitos têm dificuldade em aceitar, mas vejam, só tem duas posições possíveis: ou Deus determina as ações, ou Ele não determina, e o homem é completamente autônomo dele. Como é que alguns pretendem compreender essa questão que é muito difícil? Alguns dizem, bom, Deus não determina na realidade. E alguns dizem assim, mas como Ele conhece as coisas de antemão, Ele determina ou predestina as coisas que Ele sabe que irão acontecer. Parece um esquema que satisfaz um pouco o nosso intelecto, e a gente acha que resolveu então a questão. Deus determina aquilo porque Ele sabe que vai acontecer, mas na realidade Ele não estava controlando aquilo. A determinação seria dependente do conhecimento prévio, da sua onisciência. E a ideia é que esse entendimento, por que é que as pessoas às vezes colocam isso? Porque esse entendimento deixaria as pessoas livres. E lembram-se que eu falei que essa questão da liberdade pessoal é tida como o bem maior que tem que ser preservado até às vezes às custas da soberania de Deus. Mas, irmãos e irmãs, ancorar a determinação no conhecimento prévio de Deus não resolve o problema, não vai resolver esse dilema. É uma solução aparente, mas não real. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, seção 2, diz assim: Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Então, confissão, já sintetizando o ensino da palavra, já coloca de forma muito clara que não é a previsão como futura que é a base da determinação. E vamos tentar analisar aqui essa questão. Acompanhem comigo aqui. Se Ele determina simplesmente porque conhece de antemão, por exemplo, as profecias todas, na hora em que ele haveria determinado, na hora que o profeta foi lá e escreveu aquela profecia, ela ficou fixa e imutável, ou não? Se a gente está achando que foi com base no conhecimento, mas o profeta escreveu, então está fixo e imutável, aquilo vai acontecer. Então a questão de deixar ancorar no conhecimento prévio foi para o espaço, porque Deus, ao registrar, colocou aquilo como fixo e as pessoas teriam que fazer aquilo que está lá escrito. Bom, um cristão não afirma, exceto se ele é proponente da teologia relacional, que Deus não é soberano ou que Ele não cumpre o que profetizou. A teologia relacional, só rapidamente, é aquele ramo herético da teologia que diz assim que Deus não determina e nem conhece o futuro. Nem conhece o futuro, porque o futuro ainda não existe, Ele está construindo o futuro junto com as pessoas. Ora, é desnecessário dizer que isso contradiz metade da Bíblia, né? Mas é uma teologia, ela existe, e o nome relacional é porque eles dizem assim: se fosse dessa maneira, o relacionamento dele com as pessoas não seria autêntico. Ora, mas a Bíblia diz que o relacionamento de Deus conosco é autêntico, e diz que Ele sabe, Ele conhece, Ele determina, e diz que nós somos responsáveis. Então todas essas verdades estão na palavra de Deus. Bom, como fica a defesa da liberdade restrita das pessoas, do livre-arbítrio, se essas profecias estão registradas? Se as pessoas que são os agentes diretos do cumprimento das determinações que Deus colocou no seu plano, apenas porque Ele já conhecia, se elas resolverem mudar de ideia na última hora, como é que faz para desescrever aquilo que está escrito? Não tem como. Como fica esse plano de Deus? Deus vai ficar mudando à mercê das determinações do homem até quando? Então, nós entramos, a gente acha que resolveu o problema, mas na realidade a gente entra
numa dificuldade maior. Deixa eu colocar isso aqui como um diagrama aqui para a gente procurar entender um pouco mais, né? Ações do homem ou das pessoas, duas possibilidades: Deus determina, Deus não determina. Se ele determina, aí alguém pode dizer, então o homem age como um robô, né? Não é responsável por seus atos. Robocop aqui, programado para fazer aquilo. Se ele não determina, Deus não conhece as ações antes delas acontecerem. É uma visão também, essa que eu expressei da teologia relacional. Mas tem outra visão que diz: Deus conhece antes de acontecerem, mas não interfere para que o homem seja livre. Mas há a possibilidade, é bíblica, que Deus determina, mas as ações são operadas voluntariamente, é o que nós estamos apresentando, chamando de livre agência, apesar de determinadas por Deus. Exemplo, Atos 4, 26, 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Os reis da terra, as autoridades, seu sermão de Pedro, a conspiração ali local, mas não somente ela, essa rejeição ampla, geral de Deus, de Jesus Cristo, estava ali no propósito predeterminado de Deus, porque Cristo tinha que padecer ali na cruz para que o seu plano de salvação fosse cumprido, para que ele viesse a arrebanhar um povo constituído de todas as raças, tribos, nações, e nós somos o exemplo disso daqui. Nós somos parte do povo de Deus, porque Deus tem um plano e porque Ele concretizou esse plano em Cristo Jesus. Mas dando sequência aqui, um robô, isso é uma posição incoerente com a revelação bíblica e com a experiência humana. Você sabe que você não é um robô. Romanos 14, 12 diz assim: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, não podemos nem pensar que isso faz parte do que a Bíblia ensina sobre a natureza humana. Nós somos responsáveis de dar conta de si mesmo. Deus não determina e não conhece. Impossível. Como é que ele pode reger o mundo se ele não sabe o que vai acontecer no próximo minuto? Deus não determina, mas conhece. Mas como essas ações são livres e são fixadas? Pois Deus as conhece e registra antes de acontecerem. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Agora, nós temos aqui livre agência. Essa posição é coerente com a doutrina de um Deus soberano que tem um plano. Se Ele conhece e as ações são livres, mas fixadas, mas se elas não foram determinadas por Deus, existe uma força fora de Deus mais poderosa e independente que tudo determina? Claro que não. Essa posição aqui é incoerente com a doutrina revelada de Deus e com os seus atributos. O texto que nós já lemos de Isaías 46, 9 e 10, não vou ler novamente, apenas o final: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Salmo 147, 15, no entanto, diz: ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Deus é Deus soberano, executa o seu plano, executa os seus desígnios. E aí a gente fala da soberania de Deus, e acho que às vezes até aqui todos nós concordamos que Ele é soberano, tem um plano. Aí a gente começa a particularizar na salvação, aí a gente diz: não, mas aí não,
mas é tudo parte, não é, de uma mesma verdade. Esse é apenas um ponto específico no plano de Deus, e é isso que recebe o nome de predestinação, porque sendo Deus soberano, não existe uma área sequer de nossas vidas que esteja ausente ou autônoma do seu plano maravilhoso, e isso inclui a salvação de almas. A gente podia definir como sendo o aspecto da preordenação de Deus, através do qual a salvação do crente é considerada efetuada de acordo com a vontade de Deus, que o chamou e o elegeu em Cristo para a vida eterna, sendo a sua aceitação voluntária da pessoa sacrifício de Cristo uma consequência dessa eleição e do trabalho do Espírito Santo que efetiva essa eleição, tocando em seu coração e abrindo-lhe os olhos para as coisas espirituais. Meu irmão, minha irmã, no momento em que você se apercebe de seu pecado, de como ele lhe afasta de Deus, é a evidência já do Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. E aí você não tem opção, você vem voluntariamente para Cristo, porque você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós evangelizamos, para levar a mensagem de Deus, porque Deus nos comissionou que aprove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. Então nós levamos a mensagem, mas não é a eloquência nossa, não é a nossa capacidade de convencimento, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a sua obra, vai tocar corações e vai provocar conversões. A fonte é a soberana vontade de Deus. Vejam somente no capítulo 6 de João. Se vocês pegarem o livro de João e começarem a marcar, vai ver quantas vezes nós temos essa visão aqui apresentada. Versículo 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 44, para não deixar dúvidas, Jesus repete, ele está ensinando os discípulos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 65, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O texto continua lá e diz que muitos deixaram a Jesus naquele momento porque essas verdades os incomodavam grandemente, e realmente é algo complexo, difícil de entender, mas está na palavra de Deus. A causa é a misericórdia infinita de Deus e é a manifestação de sua glória, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E os objetos são pessoas pecadoras, eu ou você. João 1:12-13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é cristão, quem é que é crente, quem é que vem a Cristo, quem é filho de Deus, quem é povo de Deus, os que creem no seu nome. Mas continua o texto: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os meios para concretizar o chamado externo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a resposta ao chamado interno, esse versículo aqui em Atos 13:48, ele ilustra e concretiza e cristaliza o entendimento dessa questão. Lá, depois daquele sermão, diz assim: e creram. Quem foi que creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Notem, o texto não diz foram destinados para a vida eterna todos os que creram. Ele dá tem uma nuance teológica aqui: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Salvação é através da crença? Sim, a crença é uma consequência do trabalho do Espírito Santo no seu
coração. E na história, essa doutrina esteve presente. Os judeus aceitavam normalmente, nós já lemos esse verso aqui em Provérbios, que Deus regia a história. Na igreja neotestamentária, Jesus teve um ensino claro, Paulo fundamenta isso em vários trechos, João e Lucas em registros aqui em João 1, 12 e 13 que nós lemos, Atos 13, 48, Agostinho formulou sistematicamente e Pelágio contestou na história da igreja isso que tem acontecido. A Igreja Católica foi esquecendo gradativamente, foi se envolvendo com misticismo, tradução humana. Na pré-reforma, os valdenses, os citas, lollardos, eram todos grupos que foram até a palavra de Deus e resgataram também a visão da soberania de Deus. Na reforma, Lutero, a gente sempre coloca essas questões como Calvino, mas Lutero teve uma controvérsia com Erasmo de Roterdã e ele escreveu um livro chamado A Prisão do Arbítrio. Na realidade, em português parece que ele é publicado com o nome Nascido Livres, ou algo, Nascido Escravo, alguma coisa assim. Eu não estou bem lembrado do título em português, mas a tradução literal seria A Prisão do Arbítrio. Depois da Reforma, nós temos Melancton, Zwingli, João Knox e João Calvino. Ele sistematiza, ele não gera, ele não vai criar uma doutrina nova, uma sistematização. Jacobus Arminius foi aquele que atacou essa visão, e daí surgiram os chamados 5 pontos. Na realidade, os 5 pontos do calvinismo, eles são um contraponto aos 5 pontos do arminianismo. Então, é um posicionamento da doutrina na história da igreja que nós estamos vendo, que está presente nas confissões, os presbiterianos na Confissão de Fé de Westminster, os batistas na Confissão de Fé de Londres, que é semelhante a tudo a de Westminster, certo na forma de batismo, os congregacionais, mas é de abrir a palavra de Deus e de pelo menos insistir nesse ponto, que nós firmemos as nossas convicções, não pelo que nós achamos, sentimos, pela nossa intuição, mas por aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, e que a glória seja dada a Ele somente, até na nossa salvação, que nós não venhamos a pensar que a coisa maior, o bem maior nessa vida é a preservação desse livre-arbítrio, que é mais um engano humanista do que qualquer outra coisa. O bem maior nessa vida é a conscientização de que tudo deve ser feito para a glória de Deus, e quando nós fazemos isso, nós servimos melhor a Ele, nos envolvemos melhor nele e evangelizamos melhor para Ele, que é o tema que nós esperamos tratar amanhã, dando fechamento àquilo que foi exposto aqui nessa noite, a reforma do século XVI e a evangelização. Que Deus abençoe esta igreja, aqueles que visitam essa conferência, e que Ele possa elucidar os nossos pensamentos. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Senhor Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos que nós sejamos humilhados perante a Tua potente mão, perante a Tua soberana pessoa, infinita santidade, para que saibamos, Senhor, que nada somos, e o que somos, somos por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua benevolência. Livra-nos, Senhor, de descansarmos nessa soberania como desculpa para a falta de ação de nossa parte. Ajuda-nos a ver as nossas responsabilidades e a prosseguir como servos Teus, como arautos da Tua graça, levando o Evangelho de salvação ao mundo que jaz em trevas, que está no maligno. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade da nossa nação, tem piedade daqueles que governam, elucida as coisas que eles têm que saber e fazer,
para que nós possamos gozar ainda de liberdade para proclamar o Evangelho e para Te adorar em nossas congregações. Em nome de Jesus. Amém. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.